Vamos ler Orgulho e Preconceito? Ativando o modo sério. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luane, como todos já sabem, ou não. Provavelmente não. Hoje eu resolvi gravar um vlog lendo Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu conheci a história através do filme, eu acho que a maioria das pessoas também. Confesso pra vocês que eu já comecei a ler ontem. Mas só hoje eu tive tempo de gravar pra vocês, então vamos lá. A história se passa no século XIX e conta a história da Elizabeth Bennet e suas irmãs. Como eu já vi o filme, eu já sei tudo o que vai acontecer. Não, eu tô lendo só mesmo porque eu gosto muito da história do filme e eu fiquei intrigada pra saber um pouquinho mais sobre os personagens. Tem o Sr. Bennet, a Sra. Bennet. Se falaram o nome deles eu não sei, mas eles são os pais da Elizabeth, que é a protagonista. E temos a irmã mais velha, que é a Jane. O livro já começa com a Sra. Bennet, que é a mãe da Elizabeth, implorando pro marido dela ir visitar esse tal Bingley pra ele poder apresentar as filhas pra ele, porque os pais que precisavam fazer isso. E aí a gente tem esse baile, o primeiro baile. Vão ter muitos bailes, eu tô acho que no terceiro já. Mas a gente tem o primeiro baile, que é onde, né, ele vai ser apresentado de fato pra todo mundo da cidade, todas as moças vão ver ele. E é aquilo que o livro fala, ele realmente é um rapaz bonito, educado, muito simpático. O livro deixa bem, a narradora, ou o narrador, deixa bem claro que ele é muito simpático. Diferente de quem, meus amigos? De quem? Ele mesmo, o maravilhoso do Sr. Darcy, que nesse livro ele não tem nada de maravilhoso. No filme eu acho que eu fico encantada por ele porque eu consigo ver ele lá, né? Tipo, sei lá, ele tem uma aura assim, um charme, um olho que o Bingley não tem. Desculpa, Bingley, mas você não tem. E no livro não, no livro eu só tenho a reputação dele. O que as pessoas veem e falam. E aí, mano, as pessoas acabam com ele, acham ele o horrível, o péssimo, o mal-humorado, o chato, sei lá. Horrível, horrível. Eu vou ler pra vocês a primeira descrição sobre o Sr. Darcy. Nesse trecho ele descreve tanto o Sr. Bingley quanto o Sr. Darcy. Deixa eu falar, eu já tô até na vibe do livro, tô chamando todo mundo de senhor. O Sr. Bingley tinha boa aparência e modos cavalheirescos, semblante agradável, comportamento tranquilo e sem afetação. Suas irmãs eram belas mulheres de ar decidido. O cunhado, o Sr. Hurst, era um cavalheiro discreto, mas o amigo, Sr. Darcy, logo chamou atenção no ambiente por seu porte distinto, alto e bonito de nobre, e o que corria entre todos ali. 5 minutos após sua chegada, era que dispunha de uma renda de 10.000 libras por ano. Era mais rico, hein? Os cavalheiros diziam que era um homem tanto. As damas acharam-no muito mais bonito que o Sr. Bingley, e ele passou a ser visto com grande admiração, até quase a metade da noite, quando dos seus modos despertaram um mal-estar, que mudou a maré de sua popularidade, pois se descobriu que era orgulhoso, superior ao grupo e impossível de agradar. E nem toda sua vasta propriedade em Derbyshire foi capaz então de salvá-lo de ter um semblante hostil e desagradável, indigno de ser comparado ao do amigo. Pra vocês verem, o povo não era muito fã do Darcy, não. Mas não se preocupa, Darcy. Eu e a Elizabeth continuamos sua fã. Brincadeira também, gente. Ela vai odiar o Darcy. Primeiro ela vai até gostar dele, vão até falar pra ele: ó, aquela menina ali não te agrada? Ela é bonitinha. E aí ele vai ser super arrogante, falar que meio que ele dá a entender que ele não dança. Eu vou achar o trecho aqui pra vocês. Mas antes eu queria falar que nessa festa o Bingley vai conhecer a irmã da Elizabeth, a Jane, que é considerada a filha mais bonita da família. Eu discordo. Pra mim, a mais bonita é a Elizabeth. Mas tudo bem. É o que o povo falava. E aí, a Jane vai na hora conquistar o coração do Bingley. Quando ele olha pra ela... Ele tinha até chamado uma outra pessoa pra dançar, se eu não me engano era Charlotte, amiga da Elizabeth. Mas quando ele viu a Jane, ele ficou apaixonado.
Achei, gente. É uma conversa no meio do baile entre o Bingley e o Darcy. O Bingley tá comentando que ele achou todas as meninas ali muito bonitas e o Darcy, como sempre, vai discordar. Santo Deus, juro pela minha honra que nunca vi tantas garotas bonitas na vida como esta noite. Muitas delas são de uma beleza rara. Você está dançando com a única garota bonita do baile, disse o Sr. Darcy, olhando para a mais velha das irmãs Bennet. Oh, é a criatura mais bela que eu já vi. Mais uma das irmãs dela está sentada logo atrás de você. E é muito bonita. E ouço dizer, muito simpática. Desde que eu peço a ela que o apresente à irmã. De quem está falando? E virando-se, olhando para Elizabeth por um momento, até cruzarem o olhar, ele baixou a vista e disse com frieza. É razoável, mas não é bonito o bastante para me tentar. E no momento não estou disposto a me envolver com moças desdenhadas pelos outros homens. É melhor você voltar à sua parceira e desfrutar dos sorrisos dela, pois está perdendo seu tempo comigo. Gente, Darcy não... Pensando que ele é fácil? Não é. E ele também é muito... Exatamente o que o livro fala, muito arrogante e orgulhoso. Nisso, quem estava escutando, quem viu o filme sabe. Dona Elizabeth, ela ouviu toda essa conversa e a partir daí ela começou a detestar e abominar o Darcy. E ela não tá errada, né, gente? O cara chamou ela de feia, de pobre, de coisa daí pra baixo. Nem conversou com a menina, nem sabe quem é a menina e já ficou julgando. E aí mais dias se passam. A Jane fica muito feliz porque o Bingley notou ela, né, gente, o crush dela. E ela virou crush dele também, só que ela não sabe. E o livro fala que ela é uma pessoa bem discreta, sabe? E fria. Não sei se fria, mas ela não é de demonstrar muitos sentimentos dela. Tipo, ela é de esconder o máximo possível até, sei lá, o cara resolver pedir ela em casamento. Depois disso, desses mini encontros da Jane com o Bingley, a mãe dela começa a bolar um plano pra eles ficarem mais tempo juntos. Num dia específico, a Jane recebe uma carta convidando das irmãs do Bingley pra ir tomar um chá com ela, pra ir visitar elas, alguma coisa assim. A Jane vai, só que a Jane quer usar a carruagem normal. Mas aí a mãe tem uma ideia, ela pede pra Jane ir de cavalo, porque aí se chover, ela vai ter que passar a noite lá, porque ela não vão mandar ela vir na chuva de cavalo, né? Realmente chove, a mãe dela fica super feliz e aí o Sr. Bennet fica muito pistola. Ele fala, se essa menina pegar um resfriado e ela quase morrer, a culpa vai ser sua. Tomara que pegue, ela fala, tomara que pegue um resfriado mesmo, porque aí ela vai passar mais tempo lá. Nunca que vão mandar ela de volta, enquanto ela não fica boa. E aí eu fico, meu Deus do céu, gente, que loucura, que loucura essa mulher. Acaba o dia e a Jane manda uma carta dizendo que realmente pegou um resfriado, que ela piorou, ela não consegue sair da cama, tipo, insistiram pra ela continuar lá, ela tá com muita febre, gripada, chamaram até um médico, e aí ela pede pra Elizabeth ir visitar ela. Não, ela não pede, ela só fala que ela tá muito mal. E a Elizabeth que se preocupa com ela e vai desesperada, vai andando mesmo, a mãe dela fala, tu tá doida, tu vai chegar lá com o vestido todo sujo, cabelo bagunçado, não vai. E aí ela fala, eu vou. E aí ela foi. Chegando lá, gente, eu não sei se vocês sabem, mas até no filme mostra. Elas estão sempre de cabelo amarrado. Não sei porque eu fiquei no meu cabelo. Elas estão sempre de cabelo amarrado nos filmes, porque na época era comum, era o que as mulheres mais faziam, amarravam o cabelo. E aí, quando os homens viam elas de cabelo solto, dava, tipo assim, uma diferença no rosto. Tipo, eles achavam bonito. E como era muito raro uma mulher soltar o cabelo, quando elas soltavam, eles ficavam loucos. E aí a Elizabeth chega lá de cabelo solto e o cabelo dela é meio ondulado. E como ela foi andando, parece que ela andou uns 3 quilômetros. O cabelo dela chega super bagunçado, acho que tinha muito vento. E chega muito bagunçado. E o vestido dela chega cheio de lama. Mas quem nasceu para ser uma gostosa não é qualquer coisa que derruba não, meus amores. Não é cabelo bagunçado, não é vestido, não é nada. Continua gostosa. E aí quando o Darcy viu ela daquele jeito, o homem pirou, gente. O homem pirou completamente. Ele ficou tipo... O livro fala o que ele pensou, eu vou procurar aqui pra vocês. Aqui é quando a Elizabeth chega e aí ela procura pela irmã dela. O narrador fala, o Sr. Darcy falou muito pouco e o Sr. Hurst não falou nada.
O primeiro ficou dividido entre a admiração do brilho que o exercício conferira à pele dela e a dúvida sobre o fato de a ocasião justificar ou não sua vinda desacompanhada até tão longe. Ou seja, ele viu uma imagem brilhosa lá e achou ela linda e maravilhosa. Eu acho que eu só esqueci de comentar que, se eu não me engano, ele já estava começando a gostar dela antes desse dia. Tanto que ele tem uma conversa com a irmã do Sr. Bingley. Pra quem não sabe, a irmã do Sr. Bingley, ela é afim do Darcy, ela quer ficar com ele. Só que, como sempre, né, gente, não tem pra ninguém. Seja pobre, seja rico, o homem não quer ninguém, não quer saber de nada. Quer continuar solteiro. E aí ele comenta que ele começou a achar interessante os olhos dela. E aí, voltando pra quando a Elizabeth chega na casa dos Bingley, ela chega meio bagunçada, com a roupa suja. E aí a irmã do Sr. Bingley, que é a fim do Darcy, comenta: ah, não era ela que você tinha achado os olhos bonitos? E agora? O que você acha dela agora? E aí ele defende a Elizabeth, fala que acha que, na verdade, o exercício deu um brilho a mais pro rosto dela e ela ficou muito mais bonita. Gente, ele é horrível, mas ele não é um fofo. Me respondam. Ele é. E aí, nesse tempo que ela vai visitar a Jane piora, ela precisa ficar lá. Como quem viu o filme sabe. Só que eu tive a impressão de que foram mais dias que ela ficou lá através do livro. No filme, pra mim, passou muito rápido, mas enfim, deve ser porque é um filme, né? Nesse meio tempo que ela fica lá, ela se aproxima mais do Darcy. Na parte que eu li também, até onde eu cheguei, pelo menos, a gente descobre que as irmãs do Sr. Bingley são horríveis. Elas só fofocam das pessoas, só falam mal. Elas só não falam mal da Jane porque a Jane, ela é muito perfeita, não tem o que falar. Ela tem bons modos, ela age como uma mulher daquela época deveria agir. E a Elizabeth, as irmãs dela, não. A Elizabeth, ela ainda age melhorzinha do que as outras, porque as outras têm modos, assim, tipo, muito infantis ainda. A Elizabeth não, ela sabe se portar. Só que ela não fica tão calada quanto a Jane, ela não é tão discreta quanto a Jane. Se ela quiser falar o que ela tá pensando, ela vai falar e ela não tá nem aí pro que as pessoas vão achar. Tem até um trecho que, quando ela sai da sala, a senhorita Bingley fala assim: seus modos foram considerados de fato muito repreensíveis, um misto de orgulho e impertinência. Não sabia conversar, não tinha estilo, bom gosto ou beleza. A senhora Hurst achou o mesmo e acrescentou: ela não tem nada, em suma, que a recomende, além de ter uma excelente disposição para caminhar, porque ela foi até lá andando 3 quilômetros. Nunca vou me esquecer de sua aparência esta manhã. Realmente parecia quase selvagem. Gente, eles falavam muito mal dela, coitada. E a partir da estadia dela na casa dos Bingley, como eu falei, o Darcy começa a se apaixonar mais e mais por ela. Gente, aqui é outra que a louca da irmã do Bingley dá em cima do Darcy. A atenção da senhorita Bingley se dedicava na mesma medida a seu livro e a observar o progresso do Sr. Darcy na leitura do livro dele. Minha filha, ou você foca no seu livro ou você foca no livro do outro. Fazer as duas coisas não dá muito certo, não. Não que eu já tenha tentado também. E estava sempre fazendo uma pergunta ou vendo a página em que ele estava. Gente, a pessoa tem que ler o livro, tem que se concentrar, entrar na história. Ainda quer ficar perguntando do outro. E ainda quer saber em que página que o outro tá. Eu morri de rir, sério. Porque, tipo... como é possível? Tipo, se for uma relação, assim, de amizade, eu até entendo, mas ela só tava fazendo isso só pra agradar ele. Nem tava dando certo, porque ele não tava nem aí pra ela. Não conseguia conquistá-lo. Contudo, com nenhuma conversa, e ele simplesmente respondia suas perguntas e tornava a ler. Por fim, exausta de tentar se entreter com o próprio livro, que só escolhera por ser o segundo volume do livro dele. Gente, ela pode nem ter lido o primeiro. Eu duvido que ela tenha lido o primeiro. Ou sequer o segundo, né? Mas é as táticas aí da nossa querida Bingley. Bocejou demoradamente e disse: como é agradável passar uma noite assim. Devo dizer que afinal não existe prazer maior que a leitura. Jura. De todo o resto, a pessoa se cansa mais depressa que de um livro. A bicha nem leu, só ficou incomodada com o livro do outro e aí agora se cansou de ler. Quando eu tiver uma casa só minha, quero morrer à míngua se não tiver uma excelente biblioteca. Essa expressão era famosa nessa época, né?
Tá bom que ela quer ter uma biblioteca. Tá bom. Só se tiver o Darcy lá dentro da biblioteca. Ninguém comentou nada. Ela então bocejou novamente, pôs de lado o livro e percorreu com os olhos a sala em busca de alguma diversão. É aí que ela começa a tentar chamar a atenção do Darcy. Ela novamente falha, ela fica dando voltas na sala. Eu confesso que no filme eu nunca entendi essa cena, porque não mostra essa parte dela chamando a atenção dele. Eu não, até esse ponto do filme, eu não entendo que ela é afim do Darcy. Pra mim, ela normal, é só amiga dele. Nem amiga, né, gente, que esse homem não tem amigo, só o Bingley mesmo. Não tem amigas. Ó, um ótimo partido. Não tem amigas, só tem amigo. Homens, sigam esse exemplo. Mas tá. Ela fica só rodando na sala e do nada ela chama a Elizabeth pra rodar com ela. E aí, pra tomar um pouco de algo, uma coisa assim. E eu não entendo nada no filme. Eu vim entender no livro, porque eu já sei, ela é afim do Darcy, ela só tava fazendo aquilo pra chamar a atenção dele. Como não conseguiu, ela chamou quem? A Elizabeth, porque ela queria testar se quando ela chamasse a Elizabeth, ele ia começar a prestar mais atenção. E é claro, gente, claro que ele começa a prestar mais atenção, porque é a Elizabeth, né? E aí começa vários trechos sobre o quão ele tá apaixonado por ela. Esse que o narrador comenta. Ele começava a sentir o risco de prestar atenção demais em Elizabeth. Elizabeth, feiticeira. E aí a gente tem um outro baile, acredito que seja antes mesmo desse. O Darcy chama ela pra dançar, e aí ela fala que não quer, porque ela acha que ele só tá perguntando só pra poder negar ela, sabe, de propósito, pra ser maldoso. E aí ela fala, estou, portanto, decidida a lhe dizer que definitivamente não quero dançar o reel. Gente, ele fala bem assim, você não está sentindo uma grande vontade, senhorita Bennet, de aproveitar uma oportunidade dessas para dançar o reel? E é literalmente a palavra reel. Não sei se vocês conseguem ver. E aí eu lembrei de reels do Instagram. E aí ela fala, estou, portanto, decidida a lhe dizer que definitivamente não quero dançar o reel. E agora me despreze se quiser. Eu adorei essa parte. E agora me despreze se quiser, maluco. E ele simplesmente responde, na verdade, não quero. E aí, gente, o mundo da Elizabeth cai. E a mulher começa a ficar louca, porque ela não tá entendendo. Primeiro, o cara era o fodão que não saía com ninguém, principalmente com ela. Ela era a desprezada. E aí, agora, do nada, ele chama ela pra dançar, sendo que ele nem dança. A primeira coisa que ele falou quando ele chegou nessa cidade, eu não danço. E aí ele chama ela pra dançar. E aí ela fala... Não, e aí o narrador fala... Elizabeth, que esperava confrontá-lo, ficou perplexa com o galanteio, mas havia um misto de delicadeza e coqueteria em seus modos que tornava difícil que ela confrontasse alguém. Ou seja, ela queria rebater, ela ficou intrigada com aquilo, mas ele também tem seu charme e acabou deixando ela meio que sem nem saber o que falar, deixou ela sem palavras, com a surpresa que ela levou. E aí o narrador fala, e Darcy nunca estivera tão enfeitiçado por outra mulher quanto estava por ela. Gente, maravilhoso. Eu amo esse livro, eu tô apaixonada por ele. O Darcy apaixonado pela Elizabeth e eu apaixonada pelo livro, tá muito bom. E foi até aqui que eu li, gente, parei no capítulo 12, agora eu vou continuar e quando eu ler mais um pouquinho eu volto e comento com vocês.
Esse não roubou. Olá, eu sou o robô do Bolsonaro. Primícia é aquilo que vem primeiro. De tudo aquilo que você recebeu, você pega. Oi, gente, eu voltei. Agora que eu jantei, tomei banho, eu vou tentar ler mais um pouco. Eu espero, na verdade, eu vou tentar terminar hoje. Falta pouca coisa até, mas eu ainda não cheguei na metade do livro. Mas eu acho que eu consigo sim. Eu não tô me sentindo tão cansada hoje, então acho que eu consigo. Eu parei na parte que elas vão pra outro baile, só que esse baile é o que o próprio Bingley vai dar na casa dele. E aí, vamos ver, né, o que vai acontecer. Mas daqui a pouco eu volto aqui com vocês pra atualizar a minha leitura. Beijos! Eu só queria mostrar pra vocês que eu vou botar uma playlist. Essa aqui. O nome é Pride and Prejudice, Music and Ray Ambience. E é muito bom, gente. Dá uma vibe bem legalzinha, assim, pra leitura. Gente, eu achei uma parte aqui que eu adorei. Ela tá com raiva do Darcy porque ela acha que o Wickham... que ele enganou o Wickham roubando uma propriedade, se eu não me engano, uma paróquia que era pra ser dele, algo do tipo. E aí, ela tá com muita raiva do Darcy, ele chama ela pra dançar e ela fica tão surpresa que ela aceita. E aí a amiga dela fala: você vai achar o Sr. Darcy muito simpático. Deus me livre, seria o maior dos infortúnios achar simpático um homem que você está decidida a odiar. Não me deseje esse mal. Mal, sabia ela. Vocês contam ou eu conto? Eu tô na parte que o Collins, que é o primo delas, pede a Elizabeth em casamento. E aí, tipo assim, óbvio que ela não vai querer casar com ele, ele é um insuportável, mas ele trata ela mal, tipo, ele humilha ela, ele fala, tipo, ah, você não tem dinheiro mesmo, o seu dote é muito pequeno, ninguém nunca vai te pedir em casamento, você nunca mais vai receber uma proposta de casamento, é só a minha, então ou pega ou larga. Tipo, gente, que isso, que horror, mas olha como o mundo dá voltas. Mesmo assim, ela não se desesperou, não aceitou de uma vez igual a amiga dela, que fala pra ela, ai, tu tem que aceitar, porque realmente tu não vai ser nova pra sempre, tu não tem muito dinheiro. Não, ela seguiu o coração dela e meses depois ela vai casar com simplesmente um dos caras mais ricos da região. Então, assim, moral da história, sigam seus coraçõezinhos. Oi, gente, eu tô aqui na hora de almoço no meu trabalho e eu tô aproveitando pra ler um pouquinho, porque toda vez que eu chego em casa eu chego muito cansada e eu não tô conseguindo mais ler. Eu só durmo e acordo super atrasada, mas hoje eu tirei a hora do almoço pra ler, com medo de ler, né? E eu tô na parte que a Elizabeth conhece o Wickham, eu acho que é assim, um conhecido de infância do... Olha minha unha, tá horrível. E essa aqui quebrou. Um conhecido de infância do Darcy, que não gosta dele, que ele fala muitas coisas horríveis. Só que, gente, ele tá mentindo, né? Ele tá tentando enganar a Elizabeth pra ela pensar que o Darcy, além de ser antipático, chato, orgulhoso e preconceituoso, ele é, tipo, algo muito pior do que isso. E aí, tipo, no livro deixa bem mais claro o quão manipulador o Wickham é. E eu fico, assim, indignada, com raiva desse doido. Aqui também tem o Colin, eu acho que é Collins, que é o primo delas, que é a pessoa que vai herdar a casa porque ele é o homem, e nessa época
poderia herdar se você fosse homem. Mulheres não herdam imóveis. E aí, gente, no filme ele é muito chato, né? Mas ok, dá pra aceitar, tá? São poucas cenas dele. Mas no livro, gente, são capítulos e capítulos sobre ele e é muito chato. Ele é muito insuportável. Pensa no seu familiar mais chato, multiplica por 7 vezes. É esse homem. Como eu falei pra vocês, eu vi que realmente pra Elizabeth falando que o Darcy enganou ele, que ele cresceu com o Darcy na mesma casa e o pai dele tinha ele como preferido e o Darcy sentiu inveja e enganou o Wickham. E aí a Elizabeth conta pra Jane, né, indignada. Só que a Jane defende o Darcy. Ela fala bem assim: minha amada Lizzie, pense na péssima situação em que isso coloca o Sr. Darcy. Tratar o favorito de seu pai dessa maneira, alguém que o pai prometeu ajudar, é impossível. Ninguém com o mínimo de humanidade, com algum valor em seu caráter, seria capaz de uma coisa assim. Será que até seus amigos mais íntimos estão totalmente enganados quanto a ele? Oh, não. Que é quando elas acham que o Darcy tá enganando o Bingley e que em algum momento ele vai trair ele também. O engraçado dessa história é que elas só acreditam no Wickham porque ele é bonito e simpático. E aí, tipo, só isso já dá uma reputação pra ele, sabe? Só isso já faz a palavra dele valer mais do que o fato delas já conhecerem o Darcy. E aí eu acho que envolve muito a questão do preconceito, né? Tipo, elas olham pra ele, nossa... Inclusive a Jane até fala, é impossível não acreditar em uma pessoa tão bonita, tipo... E daí? Os bonitos são os sinceros e os feios que mentem. A autora foi muito à frente do seu tempo nessa. Oi, gente. Voltei de novo pela milésima vez. Ontem eu não consegui ler nada, eu cheguei do trabalho e dormi. Se eu não me engano, eu nem gravei nada também. Ontem foi muito corrido no trabalho. Tinha muitas coisas pra fazer, eu tive mau tempo de almoçar. Então eu não consegui ler nem de manhã, nem no almoço. Fora que eu sempre acordo atrasada, então de manhã esquece. Mas no almoço eu não consegui também. E quando eu cheguei, eu até queria tentar, mas não rolou. Eu tava com muito sono e dormi bem cedo. Acordei hoje, como vocês podem perceber, e eu tava aguardando uma encomenda chegar da Amazon, um livro que eu pedi errado, inclusive. Ai, que ódio. Eu vou contar melhor a história no livro, no vídeo do unboxing, mas... Tcharam! Acabou de chegar. Eu tô muito ansiosa. Corte de Espinhos e Rosas. Acotar, que falam, né? E é a edição de colecionador. Promete muito esse livro, hein? Eu vi, assim, pelas fotos, eu achei muito lindo. Vamos ver. Quem quiser saber mais do livro e do porquê eu comprei errado, assistam um vídeo do unboxing que eu ainda vou postar. Ou talvez, dependendo da época que você ver esse vídeo, eu já terei postado. Mas, voltando a Orgulho e Preconceito, eu tô quase na metade. Eu falei que eu ia terminar de ler há 3 dias atrás e não terminei. Gente, assim, quando eu trabalho é foda. Eu não tenho a mesma disposição quando eu não estou trabalhando. Então, eu tô sofrendo. Infelizmente. Não é que o livro é ruim não, tá? Não é nada disso. É que eu sou uma pessoa muito cansada. E aí, se eu fizer coisas que me obrigam a acordar cedo, eu não funciono. Mas enfim, hoje é sábado, eu acordei bem tarde, então eu consigo terminar hoje, de certeza. It's a promise. Mas eu tô na parte que o Bingley vai embora da cidade com as irmãs, ninguém sabe, parece que ele só ia a negócio, ficar uns 2 dias longe, mas aí
As irmãs mandaram uma carta pra Jane e eles não voltam mais. A Jane dá arrasada, coitada. Qualquer atualização eu volto aqui e conto pra vocês. Estamos numa parte muito tensa do filme, do livro, onde o Darcy finalmente se declara pra Elizabeth e ela fica em choque, né? Porque ela jurava que ele odiava ela, logo do tipo, ele era orgulhoso demais pra sentir alguma coisa por ela. O que acontece é que a amiga da Elizabeth casou com o Collins, o primo dela. E ele mora coincidentemente perto da tia do Darcy, ou conhecida do Darcy. Eu tenho um sério problema de memória pra lembrar esses detalhes. Mas eu sei que é perto do Darcy. E aí o Darcy veio visitar essa pessoa. E aí toda vez que ele podia arrumar um tempo pra ver a Elizabeth, ele arrumava, ia lá visitar ela. E ela ficava tipo, o que é aqui? E aí ele ficava, era tipo conversas onde não existia conversa, porque ele só ficava parado olhando pra ela, sem saber o que falar, porque, tipo, ela deixa de tímido. Ou ele mesmo, tem uma parte que ele mesmo fala que, naturalmente, ele é tímido. Ele fala que ele não tem o mesmo talento pra falar com pessoas que ele não conhece, igual as outras pessoas. E aí ela falou que isso não é nada mais do que culpa dele, porque ele que deveria exercitar, se é um problema que ele tem, ele deveria exercitar até se tornar algo natural pra ele. E aí, tipo, ele ri e fala que realmente ela tá certa. Mas enfim, ele se declarou. Ele falou bem assim, ainda não é igual aquela cena da chuva, que ele fala I love you most ardently, mas na verdade, talvez seja, eu ainda não sei, porque ele realmente fala a palavra ardentemente. Só que eu não sei se é realmente essa. Aqui. Em vão tentei lutar contra isso, mas de nada adiantou. Não posso reprimir meus sentimentos. Permita que eu lhe diga como são ardentes o meu amor e a minha admiração por você. Não, fofo. Só que ela não vai aceitar, né, gente? Ela tá em choque porque o Darcy pediu no casamento. O Darcy, o cara orgulhoso, cheio da grana, que, tipo, acha todo mundo inferior a ele, pedindo ela em casamento. Imagina o choque. Mas, enfim, ela não aceita porque ela descobriu que ele foi o principal causador da separação do Bingley e da Jane. Ele que fez o Bingley se afastar dela, porque ele achava que ela era interesseira, a família dela era interesseira, que eles só queriam casar com Bingley por causa do dinheiro. E a Elizabeth fica transtornada, ela fica com muita raiva e ela... E ele definitivamente não consegue conquistar o coração dela tendo esse tipo de atitude, né? E aí ela fala que ela até sente pena por ter recusado ele, mas depois ela lembra tudo que ele fez pra irmã dela e ela muda de ideia na hora e quer que ele se... né? Coisas do tipo. Gente, se eu não soubesse como essa história termina, eu estaria com muita raiva agora, porque... Cara, como pode as pessoas serem assim? Como pode o ser humano ser tão complicado? Me dá raiva. Mas enfim, eu vou continuar lendo. Eu tô quase terminando o volume 2. E aí tem só mais um volume. E qualquer coisa eu venho atualizar vocês. Beijos. Gente, acabei de terminar o livro e, meu Deus, esse
acabou que tudo deu certo. E a Elizabeth e o Darcy ficaram juntos, a Jane e o Bingley, eu sempre esqueço o nome dele, também ficaram juntos. Foi um final bem feliz, bem fofo. Tem partes muito bonitas, eu marquei bastante, marquei no final também. Só que eu não cheguei a colocar o post-it. Outra coisa que eu acho interessante também é o fato de todo mundo ser preconceituoso com o Darcy. Pelo fato dele viver, tipo, de cara fechada e tudo mais. Mas, tipo, não era nada disso. Ele só era tímido. E as pessoas que eu acho que isso fala mais sobre a inferioridade de como a pessoa tá se sentindo inferior do que sobre a outra, sabe? Tipo, só porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai ser simpático, viver rindo, tipo, vai saber puxar assunto com pessoas que não conhecem. Nem as pessoas não são iguais. E aí, só porque o Darcy tava numa posição superior a todos, com relação a dinheiro, e ele vivia de cara fechada, as pessoas logo julgavam que ele era, ai, sei lá, muito orgulhoso. Ele era, não sei, ele se julgava superior, ele não queria falar com ninguém. Mas tem a parte que o Darcy, ele revela que, na verdade, ele só é tímido. E, porém, tem também outras partes que ele fala que realmente, tipo, era só o que as pessoas pensavam dele, que ele era orgulhoso demais. Porém, ele ajudava as pessoas sempre que ele podia. E ele era uma pessoa bondosa. Só que ele reconhece que ele deveria se esforçar mais um pouquinho com relação à simpatia. Porque, querendo ou não, isso também atrapalhava a relação dele com as outras pessoas. É, tipo, algo muito complicado, sabe? E eu, particularmente, já vivi isso e vivo isso. Tipo, não que eu me julgue superior nem nada, mas é que eu sou muito tímida. E as pessoas, geralmente, eu senti mais isso aqui em São Paulo. Elas relacionam a minha timidez com o fato de eu ser antipática ou eu ser mal-humorada ou eu querer tratar mal as pessoas. Só que não é nada disso. É só que eu não sei, naturalmente eu não sei puxar assunto com pessoas que eu não conheço. Eu tento, juro que eu me esforço, mas não é sempre. Eu não sou muito sorridente no meu dia a dia com pessoas que eu não conheço. Eu não sei, gente, eu só sou assim. Sorry. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu tento me esforçar e falar com alguém, mostrar que eu não sou assim. Mas é difícil, porque eu não convivo com... Por exemplo, vamos citar o trabalho. Eu não convivo com as pessoas dos outros setores. Como que eu vou demonstrar pra elas que eu não sou desse jeito que elas estão vendo? Se, tipo, eu só tenho, tipo assim, 2 minutos pra demonstrar quem eu sou, que é quando a gente se cruza no corredor, tipo... Não dá, infelizmente não dá. Então eu acho muito interessante esse ponto que a autora trabalha, sabe? Esse tema. Até que ponto é orgulho e até que ponto é preconceito. Eu achei, tipo assim, muito foda. Foi o primeiro livro da Jane Austen que eu li. Ela é famosa por fazer romances muito bem elaborados e eu quero muito ler os outros. Tem vários, tem Emma, tem Razão e Sensibilidade. Bom, os outros eu não lembro. Mas tem vários que eu sei e eu pretendo ler todos os outros, com certeza. Mas esse que eu li agora, Orgulho e Preconceito, tem grandes chances de continuar no meu top 1. E teve algumas partes que eu achei que eu ia chorar, mas eu não chorei, eu segui firme. Eu também percebi desde o começo que ele tinha gostado da Elizabeth por causa do raciocínio dela muito rápido, da forma dela ver o mundo e pensar e não ter medo de falar o que ela pensa. E aí ela pergunta do Darcy por que ele gostou dela. E ele fala que foi por causa da vivacidade da mente dela e eu estava certa. Gente, eu gostei pra caramba do livro. O humor é muito bom. Eu morri de rir com esse livro. E eu achei que isso não era possível, já que é um livro bem antigo, mas a Jane Austen foi grandona nessa. E eu gosto dos plots também. Acho que se eu não tivesse visto o filme, eu ia me surpreender muito mais.
Eu já sou uma fã por causa do filme, então não era uma história onde eu iria me surpreender. Era uma história onde eu poderia saber mais detalhes do que eu já conheço. Mas eu indico muito pra vocês lerem. É muito bom. Eu tentei evitar falar muito sobre o final pra quem não viu o filme. Não pegar spoiler e também não falar informações que tinham aqui, que não estão no filme, pra vocês terem pelo menos alguma surpresa também. Mas 5 estrelas fácil pra esse livro. Eu tô arrependida de não ter lido antes. É muito bom mesmo. Mas é isso, gente. Por hoje foi só. Até o próximo vídeo. Beijos. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e comentar. Bye!